Eu não sei como tudo começou. Tudo o que sei é que, quando meu relacionamento com a Clara acabou, a loucura dela não foi embora junto. No começo, tudo parecia um sonho, mas conforme a primavera se transformava em verão, o relacionamento tomou um rumo realmente ruim. Clara sempre foi ciumenta, o que, no começo, eu achava até fofo, mas logo essa preocupação fofa se transformou em uma obsessão doentia que cada vez mais me sufocava. Ela não gostava que eu conversasse com outras meninas, embora eu nunca tivesse feito nada para fazê-la se sentir insegura. Ela vivia me acusando de flertar com outras garotas, e parecia que toda mulher que se aproximava de mim tinha uma queda por mim. Chegou ao ponto de essa perseguição se tornar insuportável. Mas a gota d'água foi o dia em que o ciúmes insano dela saiu totalmente de controle e eu decidi que não dava mais. Tudo explodiu uma noite, quando estávamos em uma festa na casa de um amigo. Lembro que estávamos na sala de estar, rindo e ouvindo música alta, quando, de repente, um par de meninas, que parecia um pouco embriagado, passou por mim, e uma delas me deu um empurrão sem querer. Ela virou para me olhar e se desculpou com um sorriso nervoso. Eu sorri de volta e disse que não tinha problema. Mas naquele momento eu vi o olhar da Clara, e eu sabia que a tempestade estava prestes a chegar. Os olhos dela estavam ardendo, como se estivessem prestes a explodir, e num piscar de olhos, ela se aproximou da garota, puxou ela pelos cabelos e começou a bater nela, gritando insultos, acusando-a de estar flertando comigo. Aquela noite foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida, e, embora eu não tenha dito nada imediatamente, eu sabia que aquilo era o fim. No dia seguinte, eu disse a Clara que precisava de um tempo, que as coisas não estavam dando certo entre nós, e que eu estava realmente me sentindo sobrecarregado com o comportamento obsessivo dela. Ela entendeu como você pode sair e se matar, e começou a chorar, me implorando para não deixá-la. Mas eu estava determinado. Eu realmente não aguentava mais. No entanto, quando ela percebeu que a manipulação da lágrima não ia adiantar, ela ficou furiosa. Começou a me xingar e a me dizer que tudo isso era porque eu queria ficar com outras mulheres, certamente com a garota da festa. Clara estava completamente louca. Mesmo naquele momento, eu sabia que nosso término viria com mais uma cena de ciúmes insanos. Finalmente, muito a contragosto, ela aceitou que as coisas tinham chegado ao fim. Antes de ir embora, ela começou a gritar que eu ia me arrepender de tê-la deixado. Na hora, eu achei que ela só estava brava, que depois ia superar e aceitar, mas eu estava muito errado. Em vez de pôr fim ao pesadelo, nosso término abriu um novo capítulo dessa novela de terror. Depois disso, ela começou a me mandar mensagens no meio da noite, perguntando onde eu estava, com quem eu estava, e quando eu não respondia na hora, ela começava a encher meu celular com ligações perdidas e mais mensagens. Várias vezes eu pedi para ela me deixar em paz, que já tinha acabado entre nós e que não tinha intenção de dar explicações sobre a minha vida para ela. Pedi para ela fazer o que quisesse e me deixar viver em paz, mas isso só parecia enfurecer mais ela, e ela começou a me mandar ameaças. Eu simplesmente ignorei, e como se não fosse o suficiente, eu bloqueei o número dela. Mas isso não a fez me deixar em paz. Agora, não eram apenas as mensagens, ela estava aparecendo onde quer que eu fosse. De repente, eu a via na cafeteria onde eu costumava ir, na porta do meu trabalho. Mais perturbador ainda, eu a encontrei na biblioteca enquanto estava me preparando para os exames finais. Tentei ignorá-la em todas as ocasiões, mas naquele dia na biblioteca, havia algo no olhar dela que me irritou profundamente. Eu não sabia exatamente o que, mas algo me dizia que havia coisas muito sombrias se preparando naquela cabecinha. Tentei me aproximar dela e falar com calma. Percebi que não adiantava ignorá-la porque ela só continuava me assediando. Mas eu não consegui falar com ela, porque assim que ela me viu me aproximando, ela se levantou e foi embora. Naquela noite, eu estava em casa revisando minhas anotações, quando, de repente, a campainha tocou. Eu abri a porta e lá estava ela, Clara, com o cabelo desarrumado e parecendo que só tinha dormido algumas horas. "Por que você me bloqueou?" ela perguntou, e eu imediatamente senti um arrepio percorrer minha espinha. "Clara, por favor, isso não pode continuar assim", eu disse, tentando parecer firme e calmo, mas ela simplesmente avançou, sem me ouvir.
Ela tentou entrar em minha casa, mas eu bloqueei o caminho, ficando na soleira da porta. Então ela me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes, o que me fez perceber que essa mulher estava definitivamente fora de si. Mas nunca em 1 milhão de anos eu imaginaria o que ela faria a seguir. Em um movimento rápido, Clara tirou uma faca da bolsa e, sem dizer uma palavra, cravou a faca no meu estômago, olhando-me nos olhos e sem piedade. Você achou que ia me usar e depois me descartar como lixo? Pois você está muito errado. Ninguém me abandona. Ninguém, ela disse com uma expressão de raiva profunda, enquanto eu segurava minha barriga e sentia o sangue quente saindo dela. Eu estava completamente sem palavras, em choque total, sentindo uma dor excruciante enquanto minhas forças começavam a sumir. Nesse momento, Clara me deu um sorriso muito sinistro. Assim, ela correu para fora da entrada, desaparecendo na rua. Me sentindo como se fosse desmaiar, eu disquei o 911 e consegui dizer apenas algumas palavras para a atendente. Minha ex me esfaqueou e estou morrendo. Isso foi a última coisa que lembro antes de desmaiar completamente. Quando acordei, estava no hospital e minha irmã estava ao meu lado. Ela sorriu para mim e me disse que meus pais estavam a caminho. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar sobre a Clara, e para meu alívio, ela respondeu que ela tinha sido presa e logo confessado. Felizmente, eu consegui me recuperar do ferimento, mas por pouco não morri. Enquanto a descontrolada Clara foi condenada a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio e recebeu uma ordem de restrição permanente, o que significa que ela nunca mais pode se aproximar de mim. Eu sempre soube que Clara tinha problemas, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de tentar me matar. Eu nunca teria imaginado isso em 1 milhão de anos. Mas como podem ver, psicopatas estão por toda parte. Eu moro em uma cidade onde o transporte público é um verdadeiro saco. São muito poucos os funcionários. Na maioria das vezes, você tem que se virar para garantir que o ônibus vai chegar no horário. Isso pode ser um verdadeiro caos, até de segunda a sexta-feira. Imagine ter que ligar toda vez só para confirmar se algo tão simples quanto um ônibus vai passar ou não. Se ele não aparecer, o operador diz que vai arranjar alguém para te levar ao trabalho. E é assim, complicado, quase o tempo todo. Tem dias em que as coisas ficam ainda piores, como as quintas e sextas-feiras, por exemplo, que são uma verdadeira loucura. Naquela sexta-feira, eu estava na parada de ônibus, olhando a cada poucos minutos para ver se o ônibus realmente ia chegar, mas ele estava atrasado. Decidi então pedir um transporte particular. É um pouco mais caro, mas sem chance. Meu motorista naquele dia era um senhor de idade, muito simpático, e assim que entrei no carro, começamos a conversar sobre coisas triviais. Como eu costumava ser bartender e estou acostumado a lidar com todo tipo de gente, não achei que as perguntas dele seriam sobre algo em comum. Rindo, eu disse que não era casado e que, na verdade, sou um pouco recluso, típico, né? Trabalho, vou para casa e aproveito o tempo com a família. Aí ele me surpreende dizendo que casaria comigo na hora, enquanto me olhava pelo retrovisor. Achei que ele fosse só um desses tipos brincalhões, que gostam de fazer piadas desse tipo. Então ri e mudei de assunto, pedindo para ele me deixar no supermercado no centro, porque precisava comprar umas coisas antes de ir trabalhar. Nesse ponto, e quase do nada, ele fez uma piada sobre ser casado e ter um filho da minha idade. Então me fez uma pergunta que me deixou pensativa. Ele perguntou se eu tinha interesse em conhecer o filho dele, já que sabia que eu tinha um histórico de relacionamentos fracassados e que o filho dele era um cara legal e bonito também. Brinquei e disse que se ele me mostrasse uma foto, eu veria se tinha interesse. Ele riu e disse que, infelizmente, não estava com uma foto dele, mas se eu desse meu número, ele me enviaria depois, e o filho dele também poderia me mandar uma mensagem para ver se eu gostaria de sair algum dia e conhecê-lo. Eu pensei um pouco e decidi que não seria tão ruim sair da minha zona de conforto de vez em quando. Então, sem complicação, dei o meu número. Grande erro. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu precisava de uma carona para o trabalho. Honestamente, eu não precisava, porque tinha certeza de que o ônibus estava funcionando. Então disse que era um prazer, mas não era necessário. Porém, ele insistiu.
dizendo que seria um prazer me ajudar e que me pegaria às 15 horas. Finalmente, concordei. Uma hora depois, ele me mandou outra mensagem perguntando se eu queria almoçar com ele antes de ir para o trabalho. Eu disse que estava meio apressada e que não podia. E ele simplesmente respondeu: "Ok, vejo você às 15 horas. Na hora combinada, ele chegou no horário e disse que estava lá fora. Enquanto eu terminava de pegar minhas coisas, ele saiu do carro e começou a subir as escadas da minha casa. Fui até ele e disse que estava pronta e que poderíamos ir onde havíamos combinado. Quando entrei no carro, ele se virou para mim e soltou uma bomba. Tinha uma confissão para fazer. Ele disse que, desde o momento que eu tirei minha máscara de proteção, claro, o coração dele tinha dado uma espécie de dança de borboleta e ele não parava de pensar em mim desde aquele instante. Nesse momento, me senti um pouco estranha, porque, segundo ele, não conseguia parar de pensar em mim desde o dia anterior e adoraria que passássemos um tempo juntos. Obviamente, isso me deixou um pouco desconfortável, principalmente porque ele havia me dito que era casado. Segundo ele, queria que eu conhecesse o filho dele, mas agora parecia que ele mesmo estava interessado. O que realmente me deixou desconfortável foi quando ele disse que até me pagaria pelo meu tempo, caso eu decidisse passar o dia com ele. Nesse ponto, comecei a me sentir completamente deslocada. Fiquei bem nervosa e comecei a pensar que talvez tivesse sido uma má ideia aceitar aquele gesto de bondade. E é que, quando você está em uma situação assim com alguém que parece ser amigável, mas já dá sinais de ser um predador, às vezes é mais seguro agir com calma do que entrar em pânico. Ele continuou falando durante a viagem, dizendo que tinha se apaixonado por mim à primeira vista e que queria que eu fosse a sua rainha latina, porque eu sou meio mexicana, e ele sabia disso, já que eu havia contado no dia anterior. Sério, tudo aquilo me deixou um pouco em choque. Quando nos aproximamos do centro da cidade, comecei a sentir um pouco de alívio. Ele me deixou no meu hotel. Antes de ir embora, sorriu e disse: "Ei, vejo você amanhã." Eu dei um sorriso forçado e acenei com a mão, e logo saí do carro. Naquela noite, depois de um dia corrido no trabalho, eu cheguei a dar uma olhada no meu celular durante um intervalo, enquanto tomava um café para relaxar. Aí vi que ele tinha me mandado algumas mensagens. Ele me enviou uma foto do hotel dele, e a mensagem dizia que ele me esperaria para me levar para casa. Quando li aquilo, respondi rapidamente que eu já tinha transporte, mas que agradecia a oferta. No dia seguinte, sábado, eu tinha planejado sair para resolver uns assuntos com minha mãe e minha irmã. Aí, do nada, recebi outra mensagem dele perguntando a que horas ele poderia me pegar, já que não conseguia parar de pensar em mim. Eu pedi educadamente para ele se acalmar, pois estava com minha família, mas isso não o impediu de continuar me mandando mensagens o dia todo e parte da noite. Ele encheu minha cabeça com palavras sobre como estava sofrendo por não poder estar com sua rainha latina. Foi estranho e eu continuei insistindo que ele parasse. Na manhã de domingo, a situação ficou ainda mais estranha, quando ele simplesmente disparou: "Eu te amo, não importa o que você pense." Eu, ainda tentando processar o que tinha acontecido, disse a ele que devia ser um mal-entendido. Tentei explicar que ele era casado e que isso não estava certo, mas ele respondeu que já tinha contado à esposa sobre mim, que estava apaixonado e até pediu o divórcio. Eu não conseguia acreditar. Implorei para que ele não fosse assim, que isso não era jeito de tratar a esposa, mas ele me respondeu com mais uma de suas piadas: "Eu vou te pegar para jantar às 17 horas e não vou aceitar um não como resposta." Foi quando eu decidi que era melhor ignorar as mensagens e seguir com o meu dia de folga. Mas por volta das 17h25, recebi um alerta no meu interfone. Era ele, parado na minha porta, e ficou lá por pelo menos 15 minutos. Não conseguia acreditar, mas finalmente tomei coragem e disse que não estava em casa e para ele ir embora. Mas, o que você sabe, o cara não desistiu. Continuou me bombardeando com mensagens, até me implorando para esperar por ele e deixá-lo me pegar na casa dos meus pais. Eu estava em casa todo esse tempo, mas, para ser sincera, estava com tanto medo que não consegui sequer entrar em contato com ele. Por fim, não aguentei mais e decidi ligar para a polícia, mesmo não sendo uma emergência. Quando desliguei, ele já tinha ido embora. Ainda assim,
Fiz um boletim de ocorrência, mas me disseram que não podiam fazer nada a menos que ele estivesse me ameaçando diretamente. Quanto à situação com o serviço de transporte onde ele trabalhava, decidi registrar uma queixa também, mas até agora não recebi nenhuma resposta. Honestamente, tudo isso foi um dos momentos mais perturbadores e assustadores da minha vida. Nunca imaginei que uma conversa simples em um carro viraria algo tão estranho, muito menos tão ameaçador. Agora, só espero que isso passe e que tudo volte ao normal. Meu nome é Lonel Cruz. Tenho 44 anos e sou cubano-americano. Quando era jovem, entrei para a Marinha dos Estados Unidos, onde me destaquei como um dos melhores em autodefesa e tiro ao alvo. Por isso, me escolheram como atirador de elite. Fui selecionado para um grupo exclusivo que prestava segurança para vários oficiais do governo durante a presidência de George W. Bush, entre 1990 e 1992. Com o tempo, fui promovido ao posto de tenente. Basicamente, meus dias eram passados vigiando prédios com um rifle, usando tecnologia avançada e um par de binóculos potentes. Houve alguns incidentes sérios nos quais precisei intervir, quando duas pessoas tentaram cometer atentados contra oficiais de alta patente, e isso foi um dos pontos altos da minha carreira militar. Além disso, eu adorava a adrenalina. Aquela sensação de ter as vidas de muitos em minhas mãos me fazia sentir poderoso e reforçava meu compromisso com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Continuei no serviço por mais 9 anos, até 2001, e as habilidades de observação que desenvolvi se tornaram quase automáticas. Agora é 30 de abril de 2012 e estou cumprindo uma sentença de prisão perpétua. Para mim, é apenas mais um dia. Desde os tempos na Marinha, fui estacionado em Houston, onde nossos dormitórios ficavam em 2 torres de 10 andares, uma para homens e uma para mulheres. Eu ocupava um quarto no 10º andar e, de lá, podia ver tudo. Tinha um par de binóculos noturnos tão poderosos que eu conseguia ver até uma moeda de 10 centavos no chão, mas não me interessava por isso. Em vez disso, fiquei obcecado por uma bela oficial, que achei extremamente atraente. Todas as noites, eu a observava pela janela. A capitã, uma mulher espetacular chamada Samantha Davis, me deixou completamente encantado. Houve noites quentes em que eu a via sentada na cama, só de lingerie, escovando seu longo cabelo loiro. Às vezes, ela saía do banheiro enrolada numa toalha, o que deixava muito pouco à imaginação. E, para completar, ela nunca fechava as cortinas. De uma distância de 160 metros, estava claro que ninguém poderia vê-la, a menos que estivesse observando com binóculos. E ali estava eu, consumido pelo meu desejo. Não percebi que isso não era certo, ou que me tornava um stalker. Mas, mesmo que soubesse, nada teria mudado. Eu estava tão obcecado por ela que não conseguia parar de observar. Continuei fazendo isso por 2 anos. No entanto, minha obsessão por ela não parou por aí. Um dia, tomei coragem para fazer algo mais. Enquanto todos seguiam sua rotina no acampamento, decidi visitar o dormitório feminino com rosas na mão. Em segundos, reconheci o quarto da Capitã Davis. Ao abrir a porta, inspirei profundamente seu perfume e espalhei as pétalas de rosa pela cama, deixando uma trilha aromática até a porta. Aproveitei para deixar uma mensagem no seu banheiro com o batom vermelho dela, aquele que me enlouquecia sempre que a via nas áreas comuns. A mensagem dizia: "Você é tão sexy, capitã." Depois, escrevi uma carta dizendo que a observava todas as noites e que ela realmente me excitava, e deixei-a na mesa de cabeceira dela. Naquela noite, decidi esperar até ela voltar, e quando ela apareceu por volta das 19 horas, pude ver a surpresa estampada em seu rosto ao encontrar meu presente. Não precisei de binóculos para perceber que ela estava olhando diretamente para minha janela. Me agachei, como se ela tivesse me visto, meu coração batendo forte. Achei que ela estivesse em perigo, mas então percebi que ela ainda olhava ao redor. Tive uma ideia louca na cabeça e pensei que esse fosse o momento certo para executá-la. Peguei meu celular e ativei um software para distorcer o tom da minha voz. Então liguei para a Capitã Davis. Para minha surpresa, ela atendeu, claramente chocada. "Quem é?" ela gritou. "Um amante secreto.
respondi, tentando soar sedutor. Não fique brava, é que seu perfume me deixa louco. Você não tem ideia do que me faz sentir, disse a ela. Ela se irritou. Você é louco. Vou chamar a segurança. Por que faria isso? Você não está excitada por ter alguém que não consegue resistir a você. Respirei pesadamente, mas ela não disse nada. Nesse momento, vi 2 fuzileiros e outro oficial entrando no apartamento dela. Mas, assim que planejava continuar espionando, alguém bateu na minha porta. Quem diabos pode ser? Pensei, escondendo os binóculos rapidamente. Ao abrir, encontrei Eno, um amigo meu. Oi, Leonel. Só vim devolver seu livro, disse ele com um sorriso. Ele me entregou um livro chamado Criminosos na Lei, que eu havia emprestado a ele algum tempo atrás. Tem uns caras bem sombrios ali, ele acrescentou. Especialmente os Stalkers. Esses bastardos sempre acabam sendo pegos, respondi, enquanto ele se afastava. Cuide-se, amigo, disse-lhe. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível. A dor era excruciante, então tomei um analgésico assim que me levantei, antes do início da contagem, às 8 horas. Esperei que a capitã Davis passasse. Quando a vi caminhando sozinha, me aproximei. Bom dia, capitã. Cumprimentei-a. Bom dia, tenente. Ela respondeu com um sorriso, mas parecia um pouco preocupada. Como posso ajudá-lo, Leonel? Perguntou. Só queria te dar um alô. Você está ótima. Falei sem pensar. Obrigado, Leonel. Mas nem tudo está bem. Na verdade, estou tendo problemas com um cara maluco que entrou no meu quarto. Encheu tudo de pétalas de rosa e deixou uma carta estranha dizendo que me observa todas as noites. Contou ela. Isso soa terrível, respondi, tentando parecer preocupado. Tem uns caras esquisitos por aí, acrescentei. Mas já estou com alguém cuidando disso. Obrigado, ela disse, embora tentasse manter a calma e naturalidade. Eu estava furioso por ela estar falando de mim como se eu fosse um doente. Depois de me despedir, entrei na fila para a contagem. Quando a noite chegou, me escondi atrás de uma parede perto do prédio feminino. Por volta das 19h15, vi a capitã chegando e me encontrou ali. Ela parecia surpresa. Leonel, o que você está fazendo aqui? Perguntou, visivelmente surpresa. Só queria ter certeza de que você chegou em segurança, capitã. Respondi, tentando parecer preocupado. Isso é muito gentil da sua parte, tenente, mas já te disse que tenho alguém cuidando disso. Ela respondeu firmemente, me deixando frio. Depois disso, subi para o meu quarto frustrado e furioso, determinado a dar uma lição naquele cara. Peguei meu rifle de sniper e o montei cuidadosamente. Quando finalmente vi a capitã Davis na mira, ela deu uma pequena pirueta. Em seguida, o Major Dan Taylor entrou na mira também. Os dois começaram a conversar, o que me deixou muito impaciente. Não queria esperar mais. Estava irritado e agora ainda mais frustrado. Então tomei a decisão de agir, acontecesse o que acontecesse. Focando a mira na testa de Davis, sem pensar, apertei o gatilho. No entanto, no momento em que a bala saiu, ela se moveu, e a bala acertou o Major no peito. O grito de Davis ecoou por toda a área, e eu mal conseguia acreditar. Na manhã seguinte, a perícia rastreou a bala até meu quarto. Antes que eu soubesse, me prenderam e descobriram que meu rifle havia sido disparado apenas algumas horas antes. No fim das contas, fui condenado à prisão perpétua. A prisão não parecia justa, e eu sentia muita falta daqueles dias de serviço, cheios de emoção. Minha única esperança agora é que, quem sabe, um dia eu saia por bom comportamento. Eu moro em uma parte tranquila da minha cidade, em um pequeno apartamento no porão. Eu costumava ter um colega de quarto, mas ele se mudou no verão, então agora estou aqui sozinho. Como eu não saio muito e não conheço muitas pessoas, me sinto um pouco isolado. Na verdade, me mudei há alguns anos e minha família vive bem longe, então estou sozinho aqui. Às vezes, convido alguns amigos para virem aqui e nos distraímos fazendo coisas em casa. Na outra noite, eu estava jogando online com alguns amigos. Eles são pessoas legais. Eu os conheço desde que me mudei aos 18 anos, quando,
De repente, recebi uma ligação de um número privado, o que foi estranho para mim, porque eles geralmente só me mandam mensagens. Atendi e era um homem que parecia estar nos seus 40 e poucos anos. A conversa foi mais ou menos assim. Alô, quem é? Eu falei. Quem é? Respondeu ele. Eu sou o Ed. Desculpa, Ed, acho que você ligou para o número errado. E eu desliguei. Não demorou muito, talvez 10 minutos, e ele me ligou novamente. Eu pensei que ele tivesse discado meu número por engano, então ignorei e continuei jogando com meus amigos. Era por volta das 10 da noite e ele me ligou de novo, por volta das 10h30. E, honestamente, eu não estava nem aí. Não conhecia ninguém chamado Ed, então não tinha motivo para atender. Ignorei as ligações. Depois de 1h30, por volta da meia-noite, o telefone tocou de novo. Dessa vez, decidi atender. E surpresa, era o mesmo cara de novo. Ele começou a conversa novamente, exatamente igual. E eu parecia ter dito mais do que deveria para ele. Eu estava meio frustrado com a insistência dele e tivemos uma pequena discussão. No final, eu falei: olha, você ligou para o número errado. Eu não conheço ninguém chamado Ed. Tá, só me deixe em paz. Aí ele disse, irritado: ah, você não me conhece? Bem, acho que vou me dar ao luxo de passar na sua casa e você vai entender quem eu sou quando eu acabar com você. Nesse momento, meu sangue gelou. Sem pensar, eu simplesmente desliguei. Para ser sincero, eu estava começando a entrar em pânico, mas tentei me acalmar. Achei que o cara só estava com problema com alguém e não percebeu que estava ligando para a pessoa errada. Mas, depois de alguns minutos, eu ouvi um carro entrando na minha garagem. Como moro no porão, tenho uma janela voltada para a garagem, então olhei e vi que as luzes do carro estavam acesas e brilhando bem na minha frente. Achei que fosse provavelmente meu vizinho voltando do hospital, já que ele trabalha à noite. Porém, passaram-se alguns minutos e as luzes ainda estavam acesas. Nesse momento, me lembrei da ligação e comecei a achar que talvez fosse ele. Meu estômago se contraiu e a ansiedade começou a tomar conta. De repente, minhas mãos começaram a tremer enquanto eu olhava pelas cortinas. Fiquei observando o carro por um bom tempo, mas não consegui ver se havia alguém dentro. A ansiedade ficou ainda maior, porque o carro não se movia. Então decidi ligar para o Oscar, um amigo meu que tinha acabado de sair há pouco tempo e que mora perto. Eu contei tudo o que havia acontecido, e ele me disse imediatamente para ficar em casa e manter a porta trancada. Eu nunca imaginei que ele se tornaria meu herói naquela noite, porque o Oscar é um cara bem intimidador. Ele tem 1,94 metros, é largo de ombros e tem uma barba que o deixa com uma aparência bem robusta. Quando ele chegou, eu deixei ele entrar e contei sobre o carro. Ele saiu para dar uma olhada. Quando voltou, me disse que não havia ninguém dentro, mas as luzes ainda estavam acesas. Nesse ponto, eu sabia que precisava encontrar um pouco de paz. Então peguei algumas coisas rápidas e perguntei se podia ficar na casa dele por alguns dias. Foi muito legal da parte dele me oferecer um lugar até eu me sentir mais seguro. Uma semana se passou e hoje, quando voltei para o meu apartamento, para minha surpresa, o mesmo carro estava esperando por mim na minha garagem de novo. Meu estômago se revirou e uma onda de pânico me dominou. Mas, ao olhar melhor, percebi que não havia ninguém dentro do carro. No entanto, eu vi cobertores espalhados nos bancos, o que era estranho. E bem ali, na minha lata de lixo, algo estava saindo de dentro. Fui até lá e vi que havia algo escrito do lado. Dizia: "Sou eu." Sem pensar duas vezes, gritei e corri de volta para o meu apartamento. Tranquei a porta e fui direto para o banho para tentar me acalmar. Quando finalmente saí, o carro havia desaparecido. Estou escrevendo tudo isso agora. Honestamente, estou além de preocupado. Sinto como se alguém estivesse me vigiando, e a sensação de estar tão sozinho nesse lugar está me matando. Sou Alexander Johnson. Logo antes de começar o meu terceiro ano na faculdade, decidi que aquele seria o ano em que eu realmente relaxaria e aproveitaria a experiência universitária. Sempre fui um pouco sem graça e passava meu tempo estudando, mas após o verão antes do meu terceiro ano,
Percebi que estava perdendo muitas coisas divertidas e empolgantes. Então, prometi a mim mesma que aquele ano seria diferente e eu realmente tiraria um tempo para aproveitar a vida. Com isso em mente, fiquei atenta a todas as festas que estavam por vir e a todos os clubes que eu poderia participar. No entanto, ao explorar esse lado da vida, percebi que entrar para clubes ou fraternidades como Júnior era um desafio, pois a maioria dos grupos já estava formada desde o primeiro ano, o que me deixou meio de fora, por assim dizer. Felizmente, enquanto caminhava de volta para o dormitório em um dia, vi um cartaz de um clube que parecia perfeito. O Novo Coletivo era o nome. Aparentemente, ele se concentrava em explorar e criar arte abstrata e surreal de maneiras únicas e expressivas, ao invés de seguir abordagens tradicionais. Em resumo, era um grupo para aqueles que se expressavam através do estranho e do peculiar na arte, algo com o qual eu me identificava bastante. Mesmo estudando engenharia, sempre senti uma conexão especial com a arte abstrata, além de achar que seria uma ótima oportunidade para conhecer um novo grupo de pessoas. Fiquei muito animada com isso. Na semana seguinte, entrei para o clube. Depois de alguns dias com os membros, percebi que era exatamente o que eu esperava. Conectei-me bem com quase todos e me senti ótima. No entanto, acabei ficando mais próxima de um cara chamado Floren e seu irmão mais novo, Devon. Ambos eram altos, cerca de 1,80 metros, com cabelo escuro. Floren estava no seu último ano e Devon no terceiro, como eu. Mas, apesar de se parecerem muito fisicamente, sendo honesta, eles eram bem diferentes em termos de personalidade. No início, eu só interagia com Devon, porque me dava muito bem com Floren. Devon costumava ser mais reservado, observando mais do que falando, então achei que ele era um pouco tímido e dei-lhe espaço. Com o tempo, minha relação com Floren cresceu. Começamos a ir a festas, jantares e exposições de arte abstrata juntos. Eventualmente, ele mencionou que queria me levar a um dos seus locais favoritos de arte na cidade e eu pensei que isso significava que iríamos dar um passo à frente em nosso relacionamento. No entanto, quando chegou a noite tão esperada, para minha surpresa, Devon apareceu também, atrás de Floren, me observando em silêncio. Quando perguntei por que ele estava ali, Floren me disse que Devon havia insistido em ir porque estava entediado e queria passar um tempo com ele. Esse foi um dos primeiros sinais de alerta que percebi sobre Floren e Devon, mas decidi não dar muita importância e fui para a galeria. Para minha surpresa, o lugar estava quase vazio, com alguns caras estranhos espalhados pela sala. A exposição naquela noite era definitivamente abstrata, mas havia algo nela que me deixava desconfortável. Havia muitas imagens de pessoas com os olhos selados com cera ou até mesmo arrancados, e representações bizarras de humanos e animais cobertos de cicatrizes, que pareciam estar cantando e dançando na frente de grandes multidões. A atmosfera estava tão estranha que não pude deixar de me sentir inquieta. Era algo um pouco perturbador, definitivamente uma exposição bem sombria. Não parecia que nenhum de nós estava incomodado, então decidi relaxar e ficar, mesmo com uma leve sensação de alerta na minha mente. A noite continuou. Depois de algumas horas, Floren disse que era hora de ir, então me acompanhou de volta ao meu quarto e me beijou pela primeira vez. Foi bem doce. Ele disse algumas coisas bonitas e me abraçou, mas, para ser honesta, eu mal conseguia me concentrar no que ele estava dizendo, porque não conseguia parar de pensar em Devon, que estava ao lado do carro. Embora eu não pudesse ver seu rosto com clareza, sentia que ele estava me observando atentamente à distância. Floren, ao se afastar do nosso abraço, olhou nos meus olhos e disse que me veria em breve. No entanto, os dias seguintes à visita à galeria foram um desastre. Floren desapareceu completamente, como se a terra o tivesse engolido, enquanto seu irmão começou a aparecer em todos os lugares. Primeiro foi nas minhas aulas, depois ficou mais estranho. Comecei a vê-lo na biblioteca, em festas, em restaurantes, às vezes, até perto do meu quarto, o que me deixou bem desconfortável. Sempre que olhava pela janela, tinha a estranha sensação de que alguém estava me observando. Depois de cerca de 5 ou 6 dias dessa perseguição não declarada, fiquei aterrorizada, tanto que mal saía do meu quarto. Tentei me convencer de que não precisava ir à polícia e que Devon estava se comportando como sempre.
Achei que as coisas se normalizariam quando Floren voltasse. Mas, à medida que os dias e depois as semanas passavam, sem nenhum sinal dele, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo poderia ter acontecido com ele, provavelmente pelas mãos do próprio irmão. Quase era um pensamento forte demais para se acreditar, mas de alguma forma senti que algo estranho estava acontecendo com o comportamento de Floren e Devon, o que me deixou pensativa. A incerteza sobre os planos de Devon para mim me enchia de pavor. Então, tomei a decisão de deixar o campus e ir para casa por alguns dias. Era 14 de agosto de 2022 e eu tinha passado apenas 3 dias em casa, tentando relaxar e esquecer toda a estranheza que vivi na faculdade. Para me distrair, comecei a ajudar meus pais a buscar minha irmã mais nova na escola todos os dias. Naquela tarde, depois de buscá-la, ela me pediu insistentemente para levá-la ao parque. Então decidi atender ao pedido. Ela estava tão animada com a ideia que eu não podia dizer não. Quando chegamos ao parque, percebi que tinha feito a escolha certa, pois era a primeira vez desde que cheguei em casa que eu realmente poderia me distrair, assistindo minha irmã brincar com outras crianças e se divertir. Sua inocência aqueceu meu coração de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Depois de um tempo, levantei-me para avisá-la de que já era hora de ir, e quando me sentei ao lado dela na grama, algo estranho na minha visão periférica fez meu coração apertar. Após alguns segundos, percebi que o homem que nos observava do outro lado da rua era Devon. "Levante agora, Charlotte, vamos embora", gritei com urgência, enquanto me levantava. Devon começou a se aproximar lentamente, mas, assim que estava quase chegando até nós, o rugido de uma caminhonete passou por nós, interrompendo sua aproximação. Fiquei paralisada enquanto observava o motorista atropelar 2 pessoas antes de frear bruscamente, não muito longe de onde minha irmã e eu estávamos. Naquele momento, um terror tomou conta de mim, e por um instante senti um leve alívio ao ver Floren sair da van e se aproximar lentamente. "Ei, o que houve?" Ele perguntou. "Alexandra, não te encontrei em casa, então vim te ver", disse ele, com uma calma que gelou meu sangue, como se ele não tivesse acabado de ver o que acabará de fazer. Eu estava completamente em choque, paralisada, sem conseguir compreender nada do que estava acontecendo, e tenho certeza de que meu rosto refletia completamente o nível de confusão. "Eu vim aqui, Alex, senti sua falta, e quero te mostrar o quanto", ele continuou, mas sua voz soava estranha, e sua atitude estava tremendamente suspeita. Eu comecei a me afastar, apertando minha irmã com força. Floren estava com um olhar descomposto no rosto, o cabelo bagunçado, e a maneira como nos olhava dava arrepios. Ele não era o Floren que eu conhecia e seu olhar estava fixo em mim, como um predador observando sua presa. Sem pensar e apenas por instinto, soube que precisava proteger Charlotte, então comecei a correr. Quando o fiz, Floren disparou atrás de mim, rindo como um maníaco. Enquanto corria para o fundo do parque, ouvi sua voz atrás de mim. "Vem aqui, Alex, só quero conversar." Sabia que não conseguiria correr tão rápido quanto ele. Mesmo carregando minha irmã, precisava fazer isso para conseguir ajuda de quem estivesse por perto. Olhei para trás e vi Floren se aproximando rapidamente, com Devon também atrás dele. Eu estava sem fôlego, então corri até o parquinho e me escondi debaixo de um escorregador, rezando para que a polícia chegasse antes que aquele par de psicopatas me encontrasse. Mas eles não chegaram a tempo. "Aqui está você, querida", Floren disse para mim com uma voz que me deu arrepios, enquanto ele se esgueirava para trás de mim e me agarrava pelo pescoço. "Por que está fugindo de mim, hein? Você não sentiu minha falta?" Ele continuou sorrindo enquanto me dizia que tinha visto todas as minhas chamadas perdidas e que não foi fácil esperar. "Eu só precisava de um momento até você estar pronta, mas agora estou aqui", ele disse. Meus olhos lacrimejaram enquanto ele apertava minha garganta e me arrastava para fora do meu esconderijo pelos meus cabelos. "Vamos, estúpida, vamos", ele gritou. E 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça naquele momento, mas a única coisa que eu sabia com certeza era que eu não poderia deixá-lo me levar. Então, comecei a chutar, gritar e me debater, enquanto gritava para Charlotte correr o mais rápido que pudesse e pedir ajuda. Naquele momento,
Florence se inclinou sobre mim furioso e colocou uma lâmina contra o meu pescoço. Não brinque comigo, Alexandra, ele gritou, com a lâmina pressionando contra minha pele. Não faça isso, mas ele não conseguiu terminar a frase, pois, naquele instante, Devon saltou sobre ele e os dois começaram a lutar no chão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não fiquei para descobrir. Corri direto até minha irmã, justo quando a sirene da polícia começou a tocar, e, em menos de 3 minutos, o parque estava cheio de carros de polícia e ambulâncias. Depois de encontrar minha irmã, dei meu depoimento e fiquei em uma ambulância esperando meus pais chegarem, com 1000 perguntas na cabeça sobre o que aconteceu com Devon e Floren. Algum tempo depois, vi os policiais voltando com Floren algemado, cheio de cortes e hematomas. Poucos minutos depois, outros homens chegaram com um saco de cadáver e me disseram que dentro estava o corpo de Devon, que havia sido esfaqueado várias vezes pelo próprio irmão. Nos dias que se seguiram, a investigação revelou muitas coisas surpreendentes sobre eles. Não só minha família ficou chocada, mas as autoridades também. Acontece que a galeria de arte para a qual Floren me levou naquela noite estava prestes a fechar quando a polícia chegou. Descobriu-se que vários visitantes da galeria tinham passagens pela polícia e alguns até tinham reféns em suas casas, vítimas mutiladas que usavam para criar arte para a galeria. O que aconteceu lá era muito mais macabro do que imaginávamos, pois esses psicopatas atraíam suas vítimas em potencial, primeiro se fazendo de amigos dos frequentadores, e uma vez que escolhiam alguém, passavam meses os vigiando antes de sequestrá-los e começar a cometer seus atos horríveis. Para mim, a parte mais assustadora de tudo isso foi saber que não era um psicopata aleatório, mas sim um grupo deles que se uniu para cometer essas atrocidades. E o que me deixou ainda mais assustada foi saber que eu estive muito perto de ser uma das vítimas deles. Floren confessou que ele era um novo membro dessa comunidade macabra e que seu irmão Devon sabia o que ele estava fazendo, mas não denunciou. Em vez disso, tentou manter as vítimas de Floren a salvo, avisando-as se estivessem em perigo. Tristemente, a vida de Devon poderia ter sido muito mais simples se ele tivesse entregado o irmão, que claramente não tinha o mesmo senso de lealdade. Floren se vangloriou dizendo que ver Devon ser esfaqueado foi uma obra de arte melhor do que a Mona Lisa. Depois disso, eu me senti muito mal por todos os pensamentos negativos que tive sobre Devon. Fiquei muito estúpida por ter suspeitado dele e não de seu irmão. Mas como eu poderia saber tudo o que estava por trás disso tudo? Por outro lado, a sensação de estar sendo observada é algo que não desaparece facilmente. Toda vez que saio de casa, ainda sinto aquele desconforto. E o que torna tudo ainda mais aterrador é saber que os verdadeiros psicopatas não são aqueles esperando por você na esquina, mas que você nunca sabe quem pode estar te observando enquanto caminha pela rua. Oi, eu sou Augustine e tenho 35 anos. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história arrepiante sobre o que aconteceu com minha esposa, Patty, há 8 anos, muito antes de eu entrar na vida dela. Quando ela me contou tudo isso, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A história dela é uma daquelas que parecem saídas de um filme de terror, mas era muito real. Patty era uma mulher alta, talentosa e muito bonita, tanto que, na época, ela participava de concursos de beleza e até ganhou alguns. Sinceramente, não havia nenhum cara no bairro que não fosse louco por ela. Patty morava com a mãe, e elas eram muito unidas e se davam super bem. Mas, um dia, tudo mudou. Uma manhã, Patty foi dar uma volta. Antes de sair, a mãe a lembrou de usar os óculos, pois ela tinha acabado de sair de uma operação nos olhos, onde havia feito um transplante. Cuide-se, filha, disse sua mãe. Ela assentiu e colocou os óculos. Patty gostava de caminhar no parque, então foi tranquila, mas, depois de um tempo, começou a sentir que alguém a estava seguindo. Mesmo olhando ao redor, ela não viu ninguém, apenas ouvia passos atrás dela, o que a deixou desconfortável, mas ela tentou se convencer de que era só imaginação. Então, continuou com a caminhada. No entanto, a situação piorou alguns dias depois, quando ela foi ao mercado e teve a mesma sensação de estar sendo observada. Mesmo olhando para trás o tempo todo, ela sempre encontrava o caminho vazio. Naquele dia,
Ela voltou para casa muito assustada, mas não queria preocupar a mãe, então decidiu não contar nada. Alguns dias se passaram e uma reunião importante no trabalho se aproximava. Quando o carro dela teve um pneu furado, Patty suspeitou que o mesmo homem que a estava assediando tivesse algo a ver com isso. Não podendo usar o carro, ela teve que pegar o ônibus. Durante a viagem, ela congelou ao reconhecer o stalker entre os passageiros. Era um homem que não parecia nada normal. Ele tinha uns 35 anos, dentes amarelos deformados e olhos completamente vermelhos. Suas roupas estavam sujas, rasgadas e cheias de buracos, e ela percebeu que estavam manchadas com o que parecia ser sangue. Patty ficou horrorizada, pois o homem não tirava os olhos dela, e o olhar dele era perturbador e penetrante, como se ele tivesse um objetivo em mente. E, claro, suas intenções não pareciam nada nobres. O coração de Patty batia forte, e ela pensava: meu Deus, quem é esse cara? O que ele quer de mim? Mas as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. Enquanto ela tentava disfarçar o medo, pouco a pouco o stalker começou a se aproximar. Mas, nesse momento, o ônibus parou na próxima parada. Sem pensar duas vezes, Patty correu para a porta e saiu, aliviada por sair daquele momento aterrorizante. Quando estava do lado de fora, olhou para trás e viu que ele ainda a estava observando. Seus olhos aterrorizantes continuavam fixos nela, como uma lâmina afiada. A sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer a dominou completamente, como se estivesse presa sob o olhar daquele homem, que parecia algo saído de um pesadelo. Ela não conseguia parar de sentir nervosismo e medo enquanto o ônibus se afastava da parada. E assim, se afastava do homem estranho. Aquela experiência a marcou profundamente, e ela teve dificuldades para se recuperar do que tinha vivido. O homem estava lá, sorrindo e se despedindo. Patty, volte para me visitar em breve. O riso dele era tão fora de lugar que fez a pele dela arrepiar. Ela não fazia ideia de quem ele fosse, mas esse não seria o último encontro com ele. Kevin, primo de Patty, estava ficando na casa dela por uns dias. Ao vê-la chegar assustada, perguntou o que havia acontecido. Ela não hesitou em contar o que havia ocorrido, mas pediu para ele não contar à mãe, para não preocupá-la. Kevin prometeu ajudar se algo estranho acontecesse novamente. No dia seguinte, Patty levou o carro para a oficina e conseguiu consertá-lo. Naquela mesma tarde, ela estava de volta ao trabalho, perto de uma janela. Quando olhou para fora, viu um menino se aproximando de seu carro e espiando pela janela. O que era estranho, ela pensou naquele instante. Então, o homem do dia anterior apareceu do nada, abraçando o menino com um sorriso. Patty ficou paralisada e confusa, achando que tudo aquilo parecia uma piada de mau gosto. O homem estava vestido de maneira diferente, agora limpo e bem arrumado, parecendo uma pessoa completamente normal, até que olhou para cima, para a janela, e seus olhos vermelhos se encontraram com os dela. Patty teve o impulso de chamar a polícia, mas o homem estava com uma criança, e pelo jeito que o menino olhava e pela semelhança entre eles, parecia ser o filho dele. O homem então simplesmente se afastou com o menino, deixando Patty com um sentimento desconfortável que a acompanharia pelo resto da tarde. As coisas pioraram quando, ao chegar em casa, Patty teve novamente a sensação de estar sendo observada. Antes de tocar a maçaneta da porta, ela viu o mesmo homem escondido ao lado da parede. Nesse momento, Patty perdeu a calma e começou a gritar: "Mãe, ele está aqui. Ele está ali." Quando a mãe dela correu até lá, não havia ninguém à vista. Foi então que Kevin chegou também, e o homem desapareceu. Toda a atenção fez Patty sentir que ia explodir. "Mãe, agora eu realmente acho que esse homem quer me matar. Precisamos fazer algo. Chama a polícia." Ela implorou. A mãe dela, visivelmente preocupada e sem saber o que estava acontecendo, exigiu que Patty explicasse tudo. E foi aí que Patty contou à mãe tudo o que havia vivido nas últimas semanas, inclusive o fato de temer por sua vida. Sua mãe a repreendeu. "Por que você não me contou isso antes? Você devia ter falado logo." Enquanto ligavam para a polícia, a viatura chegou rapidamente e começaram a procurar o estranho na área, mas não o encontraram. Então, nada pôde ser feito. Vários dias se passaram,
e Patty não apareceu no trabalho por causa do medo que sentia. Ela estava completamente paranoica e temia que, se saísse de casa, o homem poderia machucá-la. Ela praticamente se tornou prisioneira do seu próprio medo. Até que um dia, sua mãe decidiu que elas precisavam sair um pouco. Ela estava com vontade de tomar um sorvete e convenceu Patty e Kevin a acompanhá-la até o mercado. Embora ainda estivessem com a guarda alta, fizeram um plano para voltar cedo para casa. Quando entraram na sorveteria, Patty começou a se sentir um pouco mais confiante. No entanto, não demorou muito para que o stalker aparecesse. Ao vê-lo, Kevin partiu para cima dele e deu um bom soco no rosto, mas o homem conseguiu escapar. Ele não foi muito longe, pois, sem pensar, Patty correu atrás dele. Quando a alcançou, agarrou-o pelo pescoço com toda a força e o derrubou no chão, completamente tomada pela raiva de todo o pesadelo que ela havia vivido. Ela começou a socá-lo no rosto. Depois de um bom chute na barriga, gritou: "Eu não vou te deixar ir. Você me machucou demais. Me diga quem te mandou." No entanto, para surpresa de todos, em vez de se defender, o stalker começou a chorar e gaguejar. "Eu não sei por que você está fazendo isso, Georgia. Sou eu. Por favor, fique longe." Patty gritou: "O que está acontecendo com você, seu idiota? Meu nome não é Georgia. Por que está fazendo isso comigo? Eu não te conheço." Enquanto o homem continuava a chorar desesperado, Kevin disse: "Acho que deveríamos entregá-lo para a polícia." Mas, justamente quando mencionaram a polícia, o stalker perdeu o controle e ficou nervoso, como um animal acuado. Não havia mais necessidade, pois os funcionários da loja e alguns clientes já tinham ligado para o 911, e a polícia chegou no momento em que ele tentava escapar, colocando fim ao pesadelo que estava assombrando Patty. No entanto, quando a polícia prendeu o stalker, tudo o que estava oculto finalmente veio à tona. Mas ninguém estava preparado para o que seria descoberto. Quando Patty perguntou ao homem, na frente dos policiais, por que ele estava a perseguindo, o homem, com um olhar vazio, começou a contar sua história. "Eu tenho te seguido, Patty. Eu te observei porque você tem os olhos da minha esposa." Quando o homem disse isso, todos congelaram. "O quê? O que você está falando?" O homem, que se apresentou como Ashton, continuou: "O nome da minha esposa era Georgia, e eu a amava mais que tudo na vida. Há alguns meses, enquanto estávamos em férias com o nosso filho, tivemos um terrível acidente. Eu perdi Georgia nesse acidente. Ela era doadora voluntária, e felizmente essa história teve um final feliz. Depois de tudo o que aconteceu, Ashton recebeu a ajuda psicológica de que tanto precisava. Com o apoio da família, conseguiu melhorar. Alguns dias depois, ele foi internado em uma instituição de saúde mental. Sua família entrou em contato com Patty para agradecê-la por não processá-lo. E a última vez que ela soube dele, ela foi informada de que ele estava se recuperando bem. Ele havia se mudado com seu filho para outro estado, onde estava noivo de alguém e perto de se casar novamente. Felizmente, essa história teve um final feliz após tudo.